aí pessoal, tudo certo? Gente, iniciando mais um Momento SBA com vocês aí que nos acompanham. Hoje nós vamos falar de uma doença aí que é bem silenciosa, que estima-se, né, que tem aí mais de 540 milhões de portadores da diabetes mellitus tipo 2. Então nós vamos falar com vocês sobre a diabetes. Então o cuidado com a diabetes, como se prevenir dessa doença e também como que ela pode se manifestar e também vir a ter outros tipos de danos aí à nossa saúde. E para isso, né, nós trouxemos duas convidadas aqui para falar com vocês e também nos ajudar nessa conversa. Nós estamos com a Isis Toledo, que é médica, endocrinologista e metabologista. Isis, seja bem-vinda ao nosso Momento SBA aqui na Farmacese. Muito obrigada pelo convite. E também a Thaís, né? A Thaís é a nossa nutricionista, gestora técnica da Alimentacese e está mais uma vez aqui conosco, né, Thaís, para poder compartilhar aí seus conhecimentos acerca desse assunto. Seja bem-vinda também, Thaís. Obrigada pelo convite novamente. Show de bola. Gente, então para a gente começar, já que a gente está falando que vai trazer aí a diabetes como tema desse nosso Momento SBA, eu queria, Isis, até para contextualizar o pessoal, né, quem nos assiste, quem nos acompanha, que você falasse um pouquinho do que é a diabetes, né, e quais são as principais causas dessa doença. Então, diabetes é uma doença metabólica crônica. Crônica é que a pessoa vai ter e vai ter para sempre, desde que, né, se não cuidar adequadamente, onde a glicose está aumentada no sangue. E por que essa glicose está aumentada? Tem várias causas. Uma delas é que a pessoa não produz insulina o suficiente. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas, que quando você come o açúcar, você estimula e ela pega essa glicose e coloca dentro da célula. Então, o local correto da glicose é dentro da célula. Quando a gente não consegue colocar a glicose dentro da célula e essa glicose fica alta no sangue, aí o paciente tem diabetes. Então, tem várias causas. A gente tem, por exemplo, o diabetes tipo 1, que é menos prevalente. Por que o paciente tem diabetes tipo 1? Uma doença autoimune, ou seja, o corpo produz anticorpos contra essas células que nós chamamos de beta-pancreáticas na produção da insulina. Existe outro tipo muito prevalente, que é o diabetes tipo 2, que você falou, que tem milhões de pessoas no mundo e com uma estimativa até de 700 milhões em 2045. Por que acontece o diabetes tipo 2? Porque essa glicose, na hora de entrar na célula, tem uma resistência, ela não consegue entrar. Quando ela não consegue entrar, ela fica no sangue e aquilo vai gerando os problemas futuros. E temos outras causas menos comuns, né? Como, por exemplo, diabetes que nós chamamos de tipo MOD, que é um diabetes genético, o LADA, que é um tipo parecido com o tipo 1, mas um adulto. Temos o diabetes gestacional, que é cada vez mais prevalente, que são as mulheres gestantes, que tem que ter muito cuidado com o açúcar. E tem também diabetes induzido por medicações, como o principal, os corticoides. Ah, perfeito. A gente até pegando um gancho nesse que você trouxe aqui para nós, né, Isis? Eu acho que é muito importante a gente falar e sinalizar, porque a gente ouve muito falar de diabetes mellitus, né, tipo 1, tipo 2, né, o 2 que é muito prevalente, né, que é essa que você disse aí da resistência. Mas a diabetes gestacional também é algo que a gente já tem que começar a cuidar desde cedo, assim que cada vez mais a gente vem notando que há diagnóstico de diabetes gestacional, tem esse cuidado que tem que ser tratado ali com a mãe para que isso também não passe, porque isso pode sim virar uma consequência ali para o bebê, para o filho, né? Nós queremos diminuir a incidência do diabetes tipo 2. Então, o que nós temos que fazer? Se o diabetes gestacional não cuidado adequadamente, aumenta um bebê que lá na frente tem maior probabilidade de ter diabetes, então a gente tem que agir no diabetes gestacional, certo? Então isso é muito importante. E olha que dado interessante. Teve o Congresso Americano de Diabetes agora, que aconteceu em Orlando, então, vamos colocar 2024, e olha o que eles relacionaram. A mulher gestante com diabetes gestacional, esse bebê, quando ele come lá na frente alimentos mais palatáveis, o que é isso? Aqueles alimentos ricos em açúcares e gorduras. Eles estimulam mais uma região do cérebro chamada hipocampo. Esse hipocampo, a gente tem um sistema chamado de prazer e recompensa. Então, olha só, a mulher com diabetes gestacional vai ter um filho,
E esse filho lá na frente, quando ele come alimentos palatáveis, ele tem mais prazer com aquele alimento. Olha que interessante, então se a gente age no diabetes gestacional, a gente vai ter lá na frente pessoas com escolhas, né, mais adequadas e menos esse impulso, porque a gente sempre culpa o indivíduo, né? Fala assim, olha, você está acima do peso porque você come comida gordurosa. Mas a gente consegue agir antes? A gente consegue, tá? Prevenindo, educando, conversando mais, fazendo pesquisa. E como que normalmente, Isis, até para passar para a Thaís, para a gente conversar um pouquinho até dessa questão da alimentação, como que normalmente vocês identificam essa diabetes gestacional dessa mãe? Assim, ela faz parte ali do quadro dela de acompanhamento durante a gravidez? Tem um fluxo em relação a isso? Sim. Então, assim, primeiro, diabetes tipo 2, que a gente está conversando aqui, então, ela é uma doença silenciosa, tá? Então, a gente vai ter indícios, né? Mas a maioria das pacientes não vão sentir nada, tá? No caso da gestante, quando o bebê estiver crescendo muito, chama a nossa atenção. Mas existem algumas regras que toda a obstetra deve seguir, toda mulher grávida deve seguir também, que é, descobriu a gestação, ela vai fazer uma série de exames, e dentro desses exames vai ser a glicemia de jejum, tá? Então, essa glicemia de jejum, se ela estiver alterada, a gente já fecha o diagnóstico de diabetes gestacional. Uma diferença é que não é o mesmo parâmetro de uma glicemia de quem não está gestante. É um valor um pouquinho abaixo, tá? Se esse exame vier normal, como toda, né, tem que cuidar da alimentação, se não tiver contraindicação, fazer atividade física. E lá ali perto da 24ª semana, essa gestante vai fazer um outro exame, que a gente chama de TOTG75. Ela vai no laboratório, tem uma dieta específica antes, fazendo um jejum específico, e vai fazer um exame de glicose em jejum, tomar um pouco de açúcar, glicose após 1 hora e depois glicose após 2 horas, que foi o que aconteceu. Se esse exame vier alterado, a gente fecha diabetes gestacional. Ah, perfeito. E a gente pega até isso que a Isis falou, né, Thaís, que a gente estava conversando antes aqui, que foi uma experiência que você teve durante a sua gestação. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, né, sobre como que foi desde desse diagnóstico e aí depois toda a preparação. E já colocasse nisso a importância desse cuidado até mesmo com a alimentação, né? Você como nutricionista aí tem essa vantagem de já conhecer, né? E também conseguir junto com sua médica ali regular a melhor maneira também de como conduzir. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência para nós. A minha experiência é que eu fui uma gestante com diabetes, né? Não esperava porque eu nunca tive alteração de glicemia, sempre fiz atividade física, sempre cuidei da alimentação e durante a gestação eu também, né, cuidei da composição dos alimentos ali para evitar entrar, né, nessa margem aí, né, de ser uma diabética, né? Eu tenho uma avós diabéticos, né? Então eu tenho um olhar, um cuidado para não fazer parte desse grupo. E aí, quando foi identificado, né, eu fiz o exame, né, a minha curva, o jejum deu normal, o pós-prandial de 1 hora deu normal e depois o de 2 horas deu bem alterado. E aí eu fui numa endócrina, né, por mais que eu sou nutricionista, né, tem que ter também olhar do médico e nos auxiliar na melhor tratativa para não chegar a utilizar a insulina. E aí a gente, né, cheguei lá, a médica abriu e falou, vamos ver as últimas diretrizes, vamos olhar. E ela falou, Thaís, o pós-prandial dava uma margem para a gestante até 180 e agora é 140. Por quê? Porque as gestantes talvez não estão se cuidando. Né? Posso comer mais, né? Então eles diminuíram ali também a margem, né? Para as pessoas também, né? Porque aumentou esse público, né, de gestante com diabetes. E aí eu comecei a cuidar, por mais que eu fazia uma dieta mais saudável, né? Eu tive mais cuidado de olhar um rótulo para ver a quantidade de carboidrato, alterar, porque no dia a dia eu faço a marmita, eu trago coisas prontas, então um suplemento proteico, nem todos eles, né, tem uma composição ideal, às vezes a gente acha, tem lá 24 gramas de proteína, ideal, né, porque tem carboidrato, mas às vezes o carboidrato é muito alto, a quantidade que tem para aquele 200 ml. E aí eu fui trocando os alimentos. A minha panqueca da manhã ali que todo mundo fala que é o alimento completo, que é o ovo, a banana e a aveia, que faz bem para a saúde, eu tive que alterar. Ou eu diminuía, né, alterava a aveia para uma farinha de amêndoas, que tem
um baixo índice glicêmico. A aveia também tem, só que a composição dela com a banana aumentava quando eu fazia o teste. Então, eu reduzi o tamanho da banana e muitas vezes eu troquei a banana por uma fruta de baixo índice glicêmico. Que a gente tem uma maçã com casca, uma pera com casca, frutas, né, que a gente pode substituir. O que foi, né, foi ali a sacada para eu, né, não sentir fome, né, ficar saciada, manter a minha glicemia regular, foi fazer o teste ali durante todas as refeições. Então eu fazia em jejum. Esse monitoramento, monitoramento da minha glicemia. Então eu fazia em jejum, eu fazia após 1 hora de cada refeição, né? Eu fazia no trabalho, eu carregava o tempo todo comigo e ali eu conseguia ver, né? Isso aqui, ó, não posso comer porque não está aumentando demais. Essa composição é melhor. Né? E hoje, né, se fala muito, e se as pessoas entrarem ali no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela vai ver o quanto que fala da proteína, o quanto que a proteína faz bem para a saúde. Porque hoje as pessoas consomem proteína, principalmente de fonte animal, ali as carnes, nas refeições principais. Né? Agora vem essa pegada do ovo, né, que o ovo não é mais vilão, que as pessoas também incluíram no café da manhã, mas as pessoas esquecem que das pequenas refeições, que é aquele lanchinho, basicamente o quê? É uma fruta, é um pedaço de bolo e não tem a proteína ali junto. Então a proteína, junto com as fibras, que se fala muito também para o diabético, que é unir as fibras, ela ajuda da saciedade e controlar a glicemia. Então hoje, se for fazer um lanche à tarde, eu vou comer uma maçã. Alinha com um potinho de iogurte, uma chia, uma linhaça, um farelo de aveia. Essa composição, ela vai controlar mais a questão da glicemia do que você comer uma banana sozinha. Né? E buscar sempre, né, aqueles alimentos com baixo índice glicêmico, né? As frutas, a gente fala da laranja, às vezes as pessoas falam, a laranja é muito calórica, mas ela comendo com o bagaço, que é a fibra, ela controla, né? E as frutas mais cítricas, kiwi, ameixa, pêssego, elas todas têm um baixo índice glicêmico. E aí a Thaís até trouxe, Isis, essa questão, né, de que ela, com esse monitoramento alinhado com essa readequação ali da alimentar, ela conseguiu fazer esse controle dela. Mas tem muitos casos que as pacientes precisam também de entrar com o que o médico, né, a conduta do médico, entrar com algum tipo de medicação, né? Sim, então, vamos lá. A gente tem o diabetes gestacional, né? Que hoje o que tem aprovado é o uso da insulina, desde que o paciente tenha indicação. Então, no caso dela, ela teve o diagnóstico. Então, o que ela fez? Ela monitorou. Então, não só para o diabetes gestacional. A gente precisa monitorar, diagnosticar de forma mais precoce para a gente conseguir também evitar problemas lá na frente. Então, no caso do diabetes gestacional, ela identificou no momento certo, né, uma glicemia pós-prandial, a diretriz 140, 180 no pós-prandial, né, no caso 1 hora 180 e 2 horas 140, está correto. E aí ela vai começar a monitorar. E se em 14 dias existe alteração nesse monitoramento confirmado, né, aí sim a gente vai entrar com a insulina, porque isso vai ser seguro e bom para o bebê e para a mãe, né? Ninguém quer um feto grande, pode atrapalhar o trabalho de parto, pode aumentar pré-eclâmpsia. Então, assim, existem diversos problemas que podem acontecer tanto na gestação quanto após a gestação. Mas lembrando que o diabetes gestacional é um diabetes da gestação. Nasceu o bebê, ela não teve alteração de glicose, a gente vai confirmar isso, né, após, e ela vai ter maior chance de ter um diabetes tipo 2 e o bebê também, na vida adulta, maior chance de obesidade e também diabetes. Vamos pensar agora no diabetes tipo 2, né? O que a gente precisa fazer além das medidas comportamentais que todos nós sabemos, que é uma dieta adequada, uma atividade física. O que é atividade física? Porque tem paciente que chega lá no consultório e fala, eu faço exercício. Quantas vezes por semana? Uma. Isso é ser sedentário. Então, são 150 minutos de atividade física por semana, né? Se faz menos, não deixa de ser sedentário. Sedentarismo é fator de risco. Então, fazer dieta, fazer atividade física, controlar o estresse, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas fazem coisas demais e quando a gente avalia friamente, às vezes são desnecessárias, né? Eu sempre falo para meus pacientes assim,
corte da sua rotina o que não é substancial, porque aí você vai ter mais tempo para fazer outras coisas, cuidar da saúde. Então, a questão do dia a dia do estresse e da má qualidade do sono também, né? A gente utiliza muitas telas à noite, isso tudo vai influenciar. Mas feito, né, prevenção, não adianta também só prevenir, a gente precisa diagnosticar. Então tem que fazer exame, tá? Tem que fazer. Assim, a sociedade orienta, acima de 45 anos, todo mundo deveria fazer um exame de glicose, tá? Mas com o advento da obesidade em pacientes mais jovens, a gente deve sim também fazer o exame de glicose em pacientes com outros fatores de risco e o principal, qual que é? É a obesidade. Se você pegar o número de diabéticos que temos hoje, você vai ver que mais de 80% são portadores de obesidade. Como é que a gente diminui o diabetes, então? Tratando a obesidade. E aí, se você olha dados dos Estados Unidos, quando o paciente tem um diagnóstico de diabetes, ele começa um tratamento, correto? Por quê? Porque a gente sabe que o diabetes é uma doença crônica, apesar de silenciosa. E a obesidade? O que acontece? Isso aí é falta de força de vontade. Come menos e faz mais exercício. Gente, comer menos e fazer mais exercício é importante, mas não é a medida mais efetiva para tratarmos a obesidade. Obesidade é uma doença crônica, ela é recidivante. O que é recidivante? Você trata, para de tratar, ela volta. Aí vem a história, eu não vou fazer esse tratamento não, porque depois que eu não parar, eu engordo tudo de novo. Tratamento crônico. Então, doença crônica, recidivante e multifatorial. Quando a gente só culpabiliza dieta e exercício, que são importantes, a gente deixa de tratar de forma efetiva a maioria da população. E quando a gente não trata a obesidade de forma efetiva, isso vai se tornar outras doenças lá na frente. E uma delas, dentro de muitas, é o diabetes mellitus tipo 2. Perfeito. Eu acho que isso trouxe... A gente pegou um gancho com a diabetes gestacional, mas trouxe esse complemento falando que é da diabetes tipo 2 mesmo, né? Mellitus tipo 2 no geral. E a importância desse cuidado como um todo, como você mesmo disse, né, Isis? A obesidade, muitas vezes, as pessoas acham que a gente fala aqui, que a gente traz muito aqui sobre essa questão no Momento SBA, falando sobre esse cuidado da prevenção de inúmeras doenças, esse cuidado com atividade física regular, né? E a obesidade não é uma questão meramente estética, é uma questão de saúde, né? E nem meramente do indivíduo ele querer estar naquela condição e ele ser uma pessoa que não está em busca de uma melhora. Porque vamos voltar naquela história lá de você ter prazer e recompensa com um alimento mais palatável. Nós vivemos num ambiente obesogênico, né? Então, se você for olhar, a maioria do que nos serve alimentos, né, gordurosos, ricos em carboidratos simples, que são mais gostosos. Então, as pessoas, de fato, elas têm prazer e recompensa com aquela alimentação. Então, o paciente portador de obesidade, ele está exposto a um ambiente obesogênico. Isso também precisa ser discutido, tá? Então, não é uma questão só de força de vontade do indivíduo. Eu falo muito lá no consultório. Força de vontade não se trata de doenças sérias. Ela faz parte do tratamento desde que ela seja sinérgica a um tratamento mais efetivo para o nosso paciente. Perfeito. E só complementando, né, como a doutora falou de dieta, né, às vezes os pacientes, especialmente, né, a pessoa obesa, ela acha que aquela dieta ali está na revista, está na internet, eu posso segui-la. Né? Hoje, cada vez mais, a gente trata o indivíduo, individual. Cada um precisa ter a sua dieta, a sua necessidade, e aí a gente também, né, tirar um pouco, sei que a fala dieta, né, é algo para a gente melhorar a alimentação, mas sempre trabalhar a reeducação alimentar, conhecer o que está consumindo, né, até o nosso guia da população brasileira, que foi atualizado recentemente, ele fala que a gente tem que produzir mais as refeições em casa, escolher mais os alimentos in natura e minimamente processado, que são aqueles que tiveram menos agressão ali. O in natura é aquele que a gente colheu ali, né, veio da horta, né, vamos falar da horta, que as pessoas podem ter hoje uma horta em casa, quem tem espaço, aquele ali já é um produto in natura. Minimamente um que não teve tanta modificação, que seria um arroz, um feijão. E depois aí entra grupos de ultraprocessado e processados, que são aqueles que têm adição daquilo que normalmente a gente não consome, né? A gente fala quando vai ler o rótulo, se você lê coisas que você não conhece, aquilo ali não faz bem para a saúde, né? E aí as pessoas, né,
por uma questão também de valores, né, que tem essa questão ainda que os produtos que não fazem bem têm muito acesso, né, às vezes são mais baratos que um produto saudável, as pessoas, né, que é muito mais caro hoje, né, tem mais Sim. difícil, o acesso mais difícil. E a questão também do sabor, né, porque as pessoas também, né, aquilo que, estão né, acostumadas. estão acostumadas com o sabor doce, né, com o sabor que dá mais prazer, e aí elas vão consumindo esse tipo de alimento. Então, né, devido ao acesso, tudo, né, hoje, né, se pegar um pacote de bolacha e uma maçã, um pacote de bolacha vai ser mais barato, né, uma população que não tem acesso. Então, isso também tem que ser trabalhado, né, o guia, ele vem com a pegada, né, das pessoas produzirem as refeições em casa, né, eu sei que dá trabalho, mas eu acho que é uma questão também de organização, né, tu fazer tuas refeições, fala muito de fazer as refeições em família, que isso também se perdeu, tu não consegue fazer todos, vão fazer pelo menos uma, sentar, né, todo mundo consuma junto aqueles alimentos, estimular. A gente também vê questões, às vezes, né, dos pais falar, meu filho quer comer, né, um biscoito recheado, tomar um refrigerante. Tá, e na hora das refeições, por que ele não come a mesma coisa que você? Por que ele não senta à mesa? Porque ele faz bagunça? Não é essa a intenção, essa não é a intenção de você, né, fazer hábitos saudáveis. A gente sabe que pais com hábitos não saudáveis vão ter filhos também com hábitos não saudáveis. Então, a gente, né, quem tem filhos e quem também, né, não tem filhos, tem que pensar um pouquinho na saúde e buscar sempre melhores opções. E daí, no caso, né, preciso... tem uma doença crônica, busque um nutricionista, né, que possa te orientar e fazer um tratamento individualizado. Né, ele vai avaliar seus exames, ele vai, né, junto com, né, um médico, às vezes o médico também encaminha para nutricionista, ele vai avaliar a melhor dieta. Né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente tem que ter um equilíbrio de atividade física, sim, mas a dieta ela é 80%. Né? Se for ali o 100%, a atividade física ela vai te dar um resultado de 20%, mas 80% é a alimentação. Eu queria só fazer um gancho, né? É que no diagnóstico de diabetes tipo 2, alguns, né, não todos, mas existe um pré-diabetes. Então, esse paciente, se você pegar dados de pré-diabetes, o paciente que teve o diagnóstico de pré-diabetes, qual a medida mais efetiva para ele não se tornar um diabético? Isso é super importante, né? Porque a gente vai diminuir os diabéticos lá, os portadores de diabetes. Então, a medida mais efetiva é perder peso, tá? Então, vamos fazer um paralelo ao que ela falou. Então, vamos lá, a gente não tem uma glicose nem muito alta ainda, mas também não está no nível de normalidade, então fechou o pré-diabetes. E lembrando que pré-diabetes tem que ter o exame alterado e depois ele confirmado. Tá? Então, a gente tem 3 opções. A hemoglobina glicada, que é a média da glicose nos últimos 3 meses, sendo 50% no último mês. A gente tem a glicemia de jejum, que é super simples de fazer, vocês dão todo esse suporte aqui. E tem o teste oral de tolerância à glicose, que quando tem 2 exames, né, um exame confirmado, a gente fecha pré-diabetes. Esse indivíduo com pré-diabetes, o que ele tem que fazer? Perder peso, certo? E o que ele faz? Ele lê na internet que ele tem que comer menos carboidrato. Aí ele vai lá na loja do chocolate ou na lojinha ali do trabalho e pede um produto diet, certo? Ou seja, aquele produto diet, ele tirou, um exemplo, né? Se ele retirou o açúcar, mas se retirou o açúcar, 1 grama de açúcar tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. Tirou o açúcar, colocou gordura. Aquele produto, ele é mais calórico. Para o paciente emagrecer, tem várias estratégias, mas a base é a dieta de baixa caloria. Ele precisa comer menos do que ele gasta. Aquele indivíduo que comprou uma paçoca diet, ele está consumindo mais calorias. Então, ele tem menos chances de perder peso. Entendeu? Então, o paciente, ele precisa entender que a medida mais efetiva e precoce, porque a gente está trabalhando o quê? A gente quer diagnóstico, quer medidas efetivas e precoces para evitar os problemas lá na frente. É perder peso. E vocês acham que é perder, assim, 20 quilos? Porque geralmente a expectativa é maior. Não. Se esse paciente perder 5, 10, até 10% do peso corporal, ele melhora muito. Entende? Então, a gente tem que ser ali, olha, a gente precisa, por isso precisa de nutrição. Nós precisamos que você agora tenha uma estratégia efetiva de perda de peso contínua. Aí, no caso, o plano alimentar tem que ser algo adaptado para ele fazer para
sempre, tá? E se ele não consegue, né? Esse é o que vocês acham que tem que ser feito? Esse é o grande desafio, né? Por isso que eu falo que não pode falar dieta porque é para sempre. Não adianta, né? A doutora falou, ele tem vários pacientes que perdem peso e voltam a ganhar novamente, porque não mantém. Ele acha que é a dieta, que é restringir demais, vão tirar todos os carboidratos, vão comprar só produto diet, e não vai, ele vai voltar à alimentação normal, que ele precisa fazer uma reeducação e mudar os hábitos, mudar o paladar. É a questão do cafezinho com açúcar. Muitas vezes as pessoas falam, como que tu consegue tomar o café sem açúcar? É o meu paladar, é estimulando o paladar com hábitos novos. E tem mais algumas coisas muito importantes, tá? O paciente, ele chegou a 80 quilos. Lá no hipotálamo dele, o corpo entende que 80 quilos é o peso dele. A gente tem a leptina, que é o hormônio da saciedade. Ela está na nossa célula de gordura. Tá? O paciente portador de obesidade, ele é resistente à leptina, é igual à insulina, ele é resistente à insulina. Por isso que ele fica, né? Ele tem pré-diabetes e diabetes. Ele também é resistente à leptina, então ele tem menos saciedade. Mas tem outro fator. Quando esse paciente ele emagrece, ele perde leptina, porque a leptina, parte dela está na célula de gordura. Então, olha só que dado. Cada 1 quilo perdido, o paciente aumenta a fome em 100 calorias. Então, o paciente que perdeu 10 quilos, ele vai ter 1.000 calorias a mais de fome, 10 quilos de gordura. Ele tem 1.000 calorias a mais de fome. Então, manter aquele peso perdido é contrafisiológico. O corpo não quer que você se mantenha mais magro. O que ele quer, e ele é muito efetivo, é para voltar ao peso anterior. Então, qualquer estratégia de curto prazo não vai ser efetiva, né? Então, como é que a gente faz? Aquele paciente, por exemplo, que tem muito prazer e recompensa, tem ambientes muito, né, focados em alimentação. A gente aqui no Sul tem muito isso, né? Até por culturalmente os pacientes eram muito assim. Ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Ele precisa de um nutricionista que eu acompanhe constantemente, não adianta uma vez só. Ele precisa de uma atividade física que ele gosta e ele precisa de um médico endocrinologista que trate a obesidade de forma precoce. E também, eu falo, tratamento agressivo. O que é tratamento agressivo? É você falar assim, olha, tratar isso é muito importante. E aí como é que a gente faz? Tá? A diretriz canadense, ela é excelente. A gente está numa nova era do tratamento da obesidade. A diretriz canadense fala, vamos identificar no paciente o padrão alimentar. O que é padrão alimentar? Tem vários, mas assim, vou resumir. Tá? Existe um muito comum que é o paciente volumétrico. O paciente chega lá no seu consultório, olha, eu pulo o café da manhã, mas eu almoço e eu janto, né? Esse paciente, onde que ele vai melhorar essa questão, né, da obesidade dele? Claro que a gente vai precisar, muitas vezes, medicação. Existem vários tipos de medicação. Um paciente volumétrico, ele precisa reduzir volume. Ele tem que ter atenção no volume para sempre. Então, eu vou tratar com medicamento que trata saciação e saciedade, que ele come um pouco e fica satisfeito e que não tenha fome muito precoce. Existe um outro perfil de paciente, que o tratamento é totalmente diferente, que é aquele paciente que belisca, aquele paciente ansioso. Podcast, nossa, como um chocolatinho, pega uma balinha no carro, entende? Aquele paciente fica beliscando ao longo do dia. Esse paciente, o tratamento é diferente de um volumétrico. Existem pacientes que têm um padrão que hoje em dia é cada vez mais comum, que eu chamo de sofisticado, que é aquele paciente que quer emagrecer e come volume, e belisca. Aí ele resolveu que agora ele vai comer saudável. Aí ele belisca uma castanha, ele vai lá e toma um açaí à noite, ele começa a comer saudável, mas não faz dieta de baixa caloria e não tratou o padrão dele. Então esse paciente também não vai perder peso. E existem as questões que a gente chama de circunstanciais, que são pacientes que têm muitos eventos, e aí a nutricionista ajuda muito na questão da nutrição comportamental. Existem pacientes que têm relações muito emocionais com a comida, então a gente tem que ter outra abordagem. Então o tratamento é multifatorial, identificar padrão alimentar do paciente, aí sim a gente vai tratar. E pegando até um gancho ali com o que a Isis disse, né, dessa questão do diet ali, eu até queria também, Thaís, você pudesse elucidar para nós essas diferenças, né? A diferença entre o que é um alimento diet, o que é um alimento light, para quem está em casa que acha que é a mesma coisa, não é. O diet, ele, como a doutora disse, ele vai tirar um componente. Normalmente é o açúcar, mas pode ser outro. Então as pessoas precisam ver se aquele alimento diet, né, um diabético, se ele não tem açúcar, porque às vezes ele pode não ter outro componente ali e ela achar que ele, né, que está consumindo algo sem açúcar. Então, diet é tirar
um açúcar, né? Uma gordura. Agora, o light ele vai reduzir 25% de um item, que pode ser um açúcar, pode ser uma gordura, pode ser um sódio. Então, ele vai reduzir. Não necessariamente o light é um alimento saudável, tá? Porque ele vai reduzir, mas importante é ler o rótulo. Quanto menos ingrediente aquele alimento tem, melhor. Às vezes a gente pega um iogurte, aquele iogurte é integral. Aí tu vai ver, ele tem leite em pó, tem amido modificado, aí vai acrescentando itens. E aí tu fala, opa, o iogurte ideal hoje é aquele que tem leite e uma fermentação, um tipo de fermentação. Esse é o ideal. Então, às vezes, a gente olha e pensa, né? É saudável. Aí, às vezes, tem uma marca lá, o iogurte é integral, tipo, é bem aquela cara da fazenda, né? Aí, de coco. Aí chega lá, tem açúcar. E, às vezes, é o primeiro ingrediente. É o que mais tem, né? Que mais tem. Foi isso que eu aprendi aqui nessas conversas, que o que mais tem fica primeiro ali. Fica primeiro. Quanto mais tem no componente, ele é o primeiro item. Então tem que cuidar, né? A gente sempre dá o exemplo do chocolate, que o chocolate, o diet, ele vai ter a mesma caloria do que um chocolate normal, às vezes até mais. Por quê? Porque tu vai tirar o açúcar e vai aumentar a quantidade de gordura. Então, às vezes é melhor consumir um chocolate normal numa quantidade ideal, que ele vai fazer o mesmo efeito do outro, né? Daí a questão, né? Aí tem que avaliar, às vezes é um diabético, ele não conhece, né? A glicemia, ele não tem aquela percepção porque ele não faz o exame, ele não tem, né, esse domínio, talvez ele tenha que ficar no diet, mas não quer dizer que o diet tem menos caloria que o normal. Então é muito importante, né, e também no guia se fala muito de rótulo, das pessoas aprenderem a ler os rótulos, que nem sempre aquilo que está colocando aquele alerta dizendo que é bom, que é saudável, ele é saudável. Esses suplementos prontos, né, que é rico em proteína, a maioria, né, os ingredientes ali não são saudáveis, né? Então, às vezes, né, é melhor buscar a fonte de proteína de um iogurte integral, de um ovo, que vai, né, ser melhor para a saúde. Até aí você falou que tem um jeitinho de ler esses rótulos, as embalagens. Eu tenho algumas coisas que eu converso com o paciente que eu faço, que eu gosto também de orientar. No caso do rótulo, ler rótulo é uma medida efetiva e subestimada. Pouquíssimas pessoas realmente leem os rótulos, elas leem a revista de dieta de soja, mas não lêem rótulo. E ela é muito efetiva, tanto para nossa tomada de decisão, porque trabalhar também com alimentação é trabalhar com decisão, o paciente ele vai decidir se ele vai comer ou não, quanto para a gente ter um entendimento, né? A gente fala que os nossos pilares hoje é educação, saúde, também envolve as pessoas entenderem aquilo que elas estão lendo, né? Basicamente, então, ela precisa também praticar mais. Como que eu faço? Eu leio o rótulo e eu faço uma avaliação de macronutrientes, tá? Com certeza, quais são as melhores opções? Quanto menos ingrediente, melhor. Esse é o primeiro ponto, assim. O iogurte, por exemplo, ela falou brilhantemente, que é até o que a minha filha toma, tem que ser puro. A gente acostuma o paladar da criança, nem compra, gente. Se você comprou, a chance de errar é muito grande. Mas o que eu faço? Eu olho a quantidade de proteína, até porque eu quero uma quantidade maior de proteína ali na minha refeição. Eu olho a quantidade de fibras, porque ela não vai ser absorvida. E olho a quantidade de carboidrato. Então, eu pego o carboidrato, subtraio da fibra e analiso a proteína. Então, esse é o meu parâmetro. Quanto mais proteína, mais fibra e menos carboidrato, ou aquela, né, subtração, para mim é um alimento mais interessante. Perfeito. Até deixar claro pro pessoal essa questão da gente falando dos carboidratos. Mas, vocês estão falando que é o açúcar, mas agora vocês estão falando carboidratos. O que tem a ver o carboidrato com o açúcar, Thaís? É que os carboidratos, né, são fontes de açúcar, então não tá só no açúcar refinado, que a gente fica falando de açúcar refinado, né? O que faz, né, que aumenta a glicemia não é só aquele açúcar refinado. Todas as fontes de carboidratos, que são pães, farinhas, é aquele alimento que dá energia, que a gente também não pode, ele não é o vilão, não posso tirar totalmente ele, tá? É que a gente está falando aqui, né, que antigamente se falava tem que comer 60% de carboidratos, 15% de proteína, 25% de gordura. Hoje não, hoje a gente reduz o carboidrato, estimula mais o consumo de proteína para ser mais equilibrado, porque o carboidrato ele vai dar energia. Então, a gente tem no macarrão, todas as farinhas, as frutas são fontes de carboidrato, né? Claro que,
Os alimentos também têm proteína? Tem, uma proporção menor, né? Esses alimentos que são fontes de carboidrato. Mas a gente precisa deles para ter energia, né? Para fazer as atividades do dia a dia. Que a gente tem que controlar e escolher melhor. Um que tem uma combinação com fibras, né? E nem sempre também, a gente falando de rótulos, a gente pega lá um macarrão integral. Aí tu vai ver o rótulo, não é o melhor macarrão integral. Então também tem que cuidar. Vou pegar um arroz integral, às vezes comprar um arroz integral, às vezes pode, né, escolher um arroz branco, mas inclua sementes, inclua chia, quinoa, aveia nessa preparação, porque ele também vai ajudar, né? O arroz branco, ele é um arroz rico em amido, só que a partir do momento que tu faz o arroz e tu resfria ele e depois aquece, esse amido fica mais resistente. Então, a nossa glicemia também não aumenta como da forma anterior. Então, esses cuidados também a gente consegue ter, mas a gente sempre é bom falar que o carboidrato não é vilão. Que a gente tem. Senão o paciente ele chega com diagnóstico de diabetes, aí ele lê que ele não pode comer nada que debaixo da terra, não pode comer arroz, não pode comer feijão, não pode comer pão, aí não sobra nada, né? Então, assim, não, isso não é verdade. O que ele precisa fazer, vamos voltar, ele precisa perder peso. Ele precisa entender, né, melhor da alimentação, entender como que o corpo dele, igual ela deu o exemplo no diabetes gestacional, como o corpo reage a essa alimentação. Mas aí vamos pensar em outros pontos, tá, gente? Porque senão a gente fica, olha, diabetes é somente má alimentação. Existem outras causas, tá? Então a gente tem, né, a principal que a gente tem que observar muito é a questão genética. Tanto a obesidade quanto o diabetes tem um fundo genético muito importante. Então não pode negligenciar uma história familiar na hora de abordar um paciente. A gente precisa entender a história de pai, de mãe, com essa questão da resistência insulínica, porque a gente sempre acha que o paciente diabético, o paciente portador de obesidade, o pai comeu errado, ele foi lá e ficou diabético. Isso não é verdade, né? Tem vários estudos que pegam gêmeos ou filhos adotivos em ambientes obesogênicos e não se tornaram portadores da doença. Então tem a questão genética, tem a questão clara, né, da má alimentação, do sedentarismo, e não é o sedentarismo só, né, assim, não é só você fazer algo, é você realmente fazer algo, né, que você gosta e que também é uma quantidade mínima. Com constância, assim, né? Rotineira. Eu sempre falo em consulta, eu se apaixone por um esporte. Eu falo, isso não vai dar certo. Você vai na academia, vai ficar um mês, não vai dar certo. Se apaixone por algo e traga isso para a sua rotina. E tem a questão do envelhecimento da população, tá? Diabetes é uma doença crônica e ela é cumulativa, tá? Então, esse açúcar ali aumentado, ele vai gerar um problema lá na frente. Aonde? Doenças macro e microvasculares. Então, quais as doenças que mais matam hoje? Infarto e derrame, doenças cardiovasculares, tá? Então, o paciente portador de diabetes, ele tem muita chance de morrer de infarto ou derrame. Isso é muito importante, porque como é uma doença silenciosa, as pessoas valorizam muito pouco, né? A gente, assim, e tem outro ponto, é o envelhecimento. Mulheres na menopausa, pós-menopausa, elas têm muito mais chance de ter uma doença cardiovascular, né? Então, assim, a gente precisa entender que a população está envelhecendo. O que vai nos matar são doenças que a gente vai acumular ao longo da vida, né? Claro, a gente chama da pandemia não infecciosa, que é a pandemia do diabetes, né? De doenças não infecciosas. Então, esse paciente ali com a glicose não controlada, ele vai envelhecer e vai gerar problemas importantíssimos, como doenças do rim, né? Então, hoje, diálise, imagina a gente ter idosos fazendo diálise, isso é um problema grande, né, para a nossa população de uma forma geral. Problemas na retina, né? A maior causa de cegueira hoje no Brasil é um diabetes não controlado. Então, a gente tem que controlar a doença, encaminhar precocemente para o oftalmologista, tratar de forma agressiva. E problemas, né, que a gente chama de neuropatia diabética. Então, a gente tem o paciente portador de diabetes, ele tem pouca sensibilidade. Então, a gente tem ali aquele pé diabético. Né? A gente tem amputações ali, que eu não me engano, a cada 20 segundos no mundo existe uma amputação para um diabetes não controlado. Né? Olha que problema lá na frente grande. Né? Então, amputação, pé diabético, problemas renais, problemas na retina, né? São coisas muito importantes. A neuropatia diabética, o paciente diabético, ele não sente, né? Às vezes ele não sente, às vezes ele topa ali, machuca e não cicatriza, né? Então, isso tudo, assim, não tratando agora, a gente vai ter uma consequência grave da doença. Isso tem que ser falado porque é uma doença silenciosa. E aí, só pegando um gancho,
não é só controlar o açúcar no sangue, né? A gente precisa outros marcadores estarem bem controlados de também doenças silenciosas, que quais que são? Controlar bem a pressão e controlar bem o colesterol. E sabe o que eu vejo que é muito problema? O paciente chega lá no consultório e faz o diagnóstico. Eu falo, olha, agora a gente vai controlar o seu colesterol, a gente tem uma meta mais ousada de colesterol, a gente tem uma meta de pressão, você precisa de um estilo de vida, mas a gente também precisa tratar de forma medicamentosa. Aí o paciente melhora no sangue, o que ele faz? Para, né? Para o medicamento. E são doenças crônicas, eu não consigo evitar esses problemas lá na frente. Perfeito, eu acho que essas complicações relacionadas à diabetes, que é algo muito grave, que as pessoas têm que entender e se preocupar, né? Não é simplesmente tenho diabetes, vou cuidar ali isoladamente daquilo ali e pronto, acabou. Por isso dessa importância, né, desse acompanhamento médico que a gente tanto fala aqui, justamente porque o médico ele vai fazer o diagnóstico, ele vai direcionar para a melhor conduta, avaliando como um todo, né? E não isoladamente só a diabetes, pensando também no que pode vir de complicação futura, né? Eu acho que isso que é importante as pessoas entenderem. E aí eu quero pegar um gancho com a questão do panorama atual, assim, como que vocês enxergam, você tanto vivenciando isso na prática, quanto com esses, os congressos, né, as informações que vocês têm a respeito na sociedade e tal, a respeito da diabetes como um todo, no Brasil, no mundo, isso. Então, a gente tem um aumento considerável, né, de diagnósticos e também de fatores de risco que possam levar a população a ter cada vez mais alteração de glicose no sangue. Isso é fato. Isso não é só nos países de primeiro mundo, mas também em países subdesenvolvidos como o Brasil e também a África, tá? A gente vai ter ali uma pandemia de diabetes. Então a gente tem que considerar todos os países de uma forma geral, porque você geralmente fala, Estados Unidos, não é assim que fala? Mas quando a gente olha, né, que a gente fala, né, informações não óbvias, é de uma forma geral, tá? Grande parte pela questão realmente da obesidade e da questão do envelhecimento da população e hábitos de vida associados. Então isso vai aumentar. Em contrapartida, existem pesquisas de tratamentos cada vez melhores, tanto do ponto de vista de eficácia, ou seja, um tratamento que vai te tratar de forma eficaz, quanto de colaterais e até de posologia, né? Acabou de ter o Congresso Americano de Diabetes 2024 e também o Congresso de Endocrinologia americano, que foi em Boston. Então foram 2 congressos muito próximos que eles trouxeram muitas novidades, né? Então assim, existe também um campo da ciência que está tendo muito investimento por ser uma doença muito prevalente e com novas opções terapêuticas com menos colaterais, mais fáceis de serem usadas, no caso assim, a acessibilidade é algo que a gente ainda precisa trabalhar, mas a inovação ela vem posteriormente com acessibilidade, isso também é super importante. Então, assim, eu vejo que é uma doença que vai aumentar muito a prevalência e eu vejo que a gente também tem cada vez mais recursos para tratar de forma efetiva. Onde que eu enxergo que existe um problema? A gente culpa muito o indivíduo, então a gente precisa de políticas públicas muito relevantes. Assim, tanto de aumentar o valor do alimento industrializado, né, quanto de uma educação mais efetiva em relação às nossas crianças, a ser um pouco mais rígido nas escolas, nos aniversários, nos ambientes de trabalho em relação à disponibilidade dos alimentos, de sermos mais efetivos em relação à orientação de atividade física. No Congresso de Cardiologia eles deram algumas dicas ótimas, que é você fazer gamificação para o paciente fazer mais atividade física, benefícios em relação ao dinheiro. No Congresso Americano de Cardiologia, eles falaram que duas condutas muito mais efetivas para você estimular a pessoa a fazer exercício é você bonificar financeiramente, isso para a saúde pública é ok, e você fazer a gamificação, fazer joguinhos, quem que vai mais, então assim, a gente tem que ter mais ciência também, né? A obesidade está ganhando ciência. Então eu vejo isso como uma perspectiva boa em relação ao diabetes tipo 1, tá? Que é um diabetes de origem autoimune. A gente foi apresentado no congresso agora células-tronco, né? Então isso assim deixou os pacientes, claro, com N's muito pequenos, né? Foram 2 estudos, um até com N de 30,
que os pacientes ficaram 5 anos sem uso da insulina, que é um avanço assim extraordinário, que eu fiquei super feliz. Com células-tronco. Né? Isso, com terapias de células-tronco, que eu achei muito interessante. Tentar ter uma abordagem mais multidisciplinar. No Congresso americano ENDO, eles agora, né, no início de junho de 2024, lembrando que o podcast está em outros anos, eles apresentaram uma nova diretriz em relação à suplementação de vitamina D, e que tornou empírico, ou seja, eles recomendam, recomendação né? Tem sugestão e tem a recomendação. Que o paciente faça uso de doses, claro, modestas de vitamina D para evitar a progressão de pré-diabetes em diabetes. Então isso também é muito interessante, você fazer uma abordagem mais multidisciplinar num congresso muito ético. E a parte ruim é que eu vejo assim que a desinformação atrapalha muito, tá? Então eu entro com uma terapia baseada em ciência, nos melhores congressos, e aí o paciente ele começa o tratamento, porque ele viu que isso aí é a indústria farmacêutica, vou parar. O outro médico falou que isso daqui pode gerar outro problema lá na frente, que na verdade nem é tão mais grave do que você ele já tem. Ou eu vou tomar um chá. Redes sociais. Às vezes uma informação que ela vai ter, que a gente chama de virilizar, ela vai ser uma informação não adequada, e isso as pessoas buscam cada vez mais. Então esse é um problema que eu vejo. Perfeito. Hoje em dia a gente vê muito isso, o impacto das redes sociais, né, profissionais que, ou não profissionais, mas que acabam viralizando e influenciando de uma maneira até irresponsável em algumas vezes, porque não tem aquele conhecimento de fato, e que a gente tem que ter esse cuidado. Né? Tem que ter esse cuidado, por isso que a gente bate muito na tecla aqui de não buscar por essas informações, mas buscar de fato um profissional que seja capacitado. Então você vá, conheça o médico, né? Se você quer fazer pesquisa aí, pesquise sobre aquele médico, sobre onde ele busca as evidências dele, para que você aí consiga de fato ter acesso a informações fiéis, a informações que realmente com responsabilidade. Tem médicos também, né, dependendo da área, com especialidade na área. Né? O próprio site do Conselho Federal de Medicina é uma excelente fonte de pesquisa do profissional. Porque se você buscar na internet também, você vai ter várias, associação disso e aquilo, às vezes não é que não seja real, mas não é uma associação séria. E no site do Conselho Federal de Medicina você tem informação ali correta sobre o profissional. Perfeito. Acho que esse é o que a gente tem, é o caminho, né? E aí eu quero também, Thaís, já pegar contigo, assim, trazer para o pessoal algumas dicas de alimentos que realmente, né, tanto quando a gente fala de prevenção, mas também, eu tenho um diagnóstico de diabetes já, né, que são mais recomendados. Eu não vou falar que tem que ser seguido, né, gente? Aqui não é uma linha que é isso, tem que ser e pronto, acabou. Não, mas que são mais recomendados para esse tipo de paciente. Só reforçando, né, que a gente vai, vou falar dos alimentos, mas também buscar uma nutricionista. Hoje as nutricionistas, elas têm especialidades, tanto na área, né, para cuidar específico de pacientes com diabetes, obesidade, né, saúde do intestino, né, que também tem um fator ali na obesidade que o intestino precisa estar saudável para absorver os nutrientes de forma correta, né? Elas também, né, estão estudando, né, cada vez mais saber dos exames laboratoriais, né, junto com o médico ali né, porque nosso papel não é medicar, mas é dar a melhor dieta ali para, né, junto com a medicação, se for no caso, fazer o melhor efeito. Então, busque um bom profissional, né? Busque escolher nele, como eu já falei, alimentos in natura, né? Frutas. Eu já escutei assim, mas tem os agrotóxicos. Sim, tem. Mas na balança, o que faz? Sempre coloca na balança, o que vai fazer menos mal, né? Então, busque, né, ter uma alimentação saudável, né? Hoje a gente consegue fazer refeições fora de casa comendo alimentos saudáveis? Conseguimos. Aqui a gente, né, consegue comprar um ovo mexido, né? Fruta picada, aqui suco verde, aqui a gente tem vários acessos a alimentos saudáveis, mas a gente também tem acesso a não saudáveis. Então a gente também pode fazer a nossa lancheira e levar de casa, dá um pouco mais de trabalho, mas lá na frente a gente vai ganhar, né, vai ter vários ganhos. Então, vamos comprar um pão, compra um pão fonte de fibra, né? Faz um pão com ovo, né? Vou tomar um suco de laranja, procure comer a fruta.
Porque tu vai comer um copo de suco de laranja é 4 laranjas, uma fruta é uma laranja, tu vai comer inteira com bagaço tudo que tem fibras, né? Todas aquelas fibras de baixo índice glicêmico, né? E cuidem quando vá pesquisar na internet, que às vezes coloca lá melancia como baixo índice glicêmico. A melancia tem bastante açúcar, né? Ela tem muita água. Como ela tem muita água, na proporção, ela fica com uma quantidade menor de açúcar. Mas quando ela tem muita água e refrescante, eu como um volume maior. E aí, esse volume maior, né, que não faz bem. Então, tem kiwi, todas as farinhas integrais, tem baixo índice glicêmico, todas as fontes de proteína. E aí, cuidado, né, na hora de comprar queijos, iogurte, né, ler o rótulo para comprar o item, né, que tem menos ingrediente, que às vezes tem tanto aditivo ali que não é saudável. Todas as fontes de proteínas, né, hoje... eu trabalho na alimentação, eu vejo que a gente hoje na indústria a gente consegue dar um volume maior de proteína. Antigamente, né, o nosso trabalhador ele não conseguia consumir, então ele tem, né, acesso a uma quantidade de proteína ideal para um adulto, e aí ele consegue ter um equilíbrio, né, em todas as refeições. O que é importante ter, além do prato colorido, né, que a gente fala que tem que ter 5 cores no prato. Então, uma cor vem do arroz, outra cor vem do feijão, uma cor vem da proteína. E a gente tem que ter pelo menos, né, 2 tipos de alimentos ali, cozido ou alimento cru, que seria cenoura, beterraba, alface, né, que são as saladas. Mas, além disso, é bom que em todas as refeições eu tenha uma fonte de carboidrato, mas tenha uma fonte de proteína e uma fonte de fibras. E aí, fibras, a gente tem hoje acesso a muitas fibras, né? Tipo, hoje um psyllium, ele é mais caro, mas eu tenho uma chia, eu tenho uma linhaça, eu tenho uma quinoa, eu tenho uma aveia, que é fonte de fibras. Então, isso, né, tendo um prato, né, sempre pensar em toda refeição, eu vou escolher uma fonte, né, um alimento que vai me dar energia, que é uma fruta, né, ou um macarrão, um pão, né, ou um legume, mas eu vou buscar ter uma proteína, né, e uma fonte de fibra, que daí eu já estou no caminho correto. Mas, claro, quem precisa, né, reduzir peso ou controlar alguma doença crônica, precisa ter um acompanhamento, porque tem a questão da quantidade também. Às vezes as pessoas falam, eu como fruta, mas eu como 1 quilo de fruta por dia, né? Daí isso não vai resolver nenhum problema. Confesso que quando eu fui fazer a minha readequação alimentar, falei assim, não vou mais ficar comendo doce, vou comer fruta. Mas eu comia uma melancia quase, eu comia uma caixinha de morango. Né? Às vezes eu já Thais, mas meu filho não perde peso, mas ele come fruta. Quantas bananas ele come? Come 6. Volumétrico. Por isso que o padrão alimentar é muito importante. E as pessoas, assim, a gente só percebe quando a gente pede o recordatório. Porque às vezes a pessoa fala assim, minha refeição é ótima. Tá, então anota tudo que tu tá comendo e tira foto. E é ali que a gente vê os erros. Ou é na quantidade, ou é na composição, ou no beliscar, né, que também tem a questão. Eu já estou buscando a inteligência artificial para me ajudar nesse aspecto de paciente entender um pouco de calorias, que é bem importante. Mas, assim, 2 recomendações, tá? Coma menos, não tem jeito, mesmo se for saudável. E a segunda, tem um profissional que te acompanhe, que você confia e que você preste contas. Porque quando você presta contas, você se dedica mais. Então, assim, não é um acompanhamento aleatório, é um acompanhamento contínuo de uma pessoa que você gosta e que você confia. Perfeito, eu já ia puxar esse gancho mesmo para os nossos finalmente, né? Eu acho que foi uma conversa que foi muito fluida, assim, e com muita informação super bacana. E aí, nesse momento, eu quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade, por estar aqui hoje trazendo todas essas informações super bacanas. E aí, se você puder deixar um recadinho para eles, bem focado nessa questão da prevenção, tanto, né, com a questão do hábito alimentar, do exercício, ali, o cuidado com a obesidade, mas focadinho nessa prevenção para diabetes, eu vou agradecer. Então, eu vou dar 5 dicas, que é a palavra saúde, para vocês não esquecerem. O S é de sono, tá? Então, não negligencie o seu sono. Pare de usar telas, dormir tarde e acompanhar notícias que você não precisa. O A de alimentação. Coma menos. Busque o seu padrão alimentar e, se você tiver algum padrão não adequado para perder o peso, procure ajuda profissional que nós podemos tratar. O U, que eu chamo de unicidade hormonal.
Vamos investigar melhor os hormônios, tireoide, hormônios sexuais e diversos outros hormônios que possam estar influenciando no seu resultado. Então, o D, eu falo de desestresse. Então, busque alguma coisa que você goste e encaixe o tempo para isso. E o E, de exercícios regulares. Faça atividade física, ande mais, busque algum esporte próximo da sua casa que vai mudar a sua qualidade de vida e a perspectiva de ter doenças futuras. Show de bola aí, super bacana. Thaís, também, muito obrigado novamente por estar aqui conosco. E aí, dessa mesma maneira, também quero que você deixe um recadinho para o pessoal a respeito desse cuidado, da importância, né, dessa atençãozinha para a alimentação aí, também focada nessa nossa conversa. Não, quero reforçar que, né, cuidem da alimentação, busquem, né, ir ao mercado, comprar os seus alimentos, escolher melhor, né, pensar na saúde, né, a alimentação é muito importante, né, não é só questão de prazer, mas é questão também de saúde, né, e seguir as nossas redes que a gente tem ali, né, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, muita informação falando, né, de saúde, bem-estar e acolhimento, e estamos à disposição também aqui na alimentação. Show de bola, ficou muito legal, muito obrigado. Obrigado, Isis, obrigado, Thaís. Pessoal, como disseram aqui, nós também da Farmacese temos lá em nossas farmácias, todas as farmácias da rede, painel de saúde, onde nós temos dicas, né, de como cuidar da sua saúde ali, reduzir, né, o consumo de açúcar, reduzir o consumo de sódio, porque também, como a Isis trouxe aqui para nós, isso gera um impacto na sua saúde. Então também procure uma de nossas lojas, fale com os nossos profissionais. Lá nas nossas redes, né, nós temos também nos nossos canais, lá no nosso site, nós temos o caminho para você ter acesso aos nossos e-books educativos, onde nós falamos sobre todos esses assuntos com conteúdos educativos super bacanas para vocês, tá? Lembrando que na Farmacese nós fazemos tanto a aferição de pressão de maneira gratuita. Você quer fazer o seu acompanhamento diariamente? Pode ir até uma de nossas lojas, é gratuito, nós não cobramos para fazer esse serviço. Até mesmo a glicemia capilar, também na Farmacese nós não cobramos, né? A gente cobra ali para vocês somente o insumo, só a tirinha, mas o serviço em si nós não cobramos, isso é gratuito para todos vocês e pode chegar a qualquer uma de nossas lojas que nós temos esse serviço disponível sim, para vocês estarem monitorando. Como disseram, o monitoramento é importantíssimo também. Lembrando sempre de fazer o seu acompanhamento com o seu médico, para que vocês juntos tomem a melhor decisão, seja ela sendo encaminhada para um nutricionista, para um educador físico. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro e muito que seja contínuo, né? Esse acompanhamento para que vocês tenham as melhores condutas aí e não venham a entrar para essas estatísticas aí dentro da doença, tratando sobre a diabetes. Nós estamos sempre à disposição de vocês, então, no nosso canal do YouTube, Momento SBA, no Spotify, Momento SBA, e também ali no Fale Conosco, lá no nosso site, que nós estamos à disposição de vocês sempre, porque vocês sabem, né, que se precisar, é só chamar. Se